Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, essa gravação eu vou fazer para agradar um inscrito, o Johnny Calmon, Coma, morreu, não sei o nome dele. A relação ao dinheiro, coitadinha dos brasileiros. Então aproveita porque vai ser um dos últimos vídeos que eu vou fazer, depois eu vou parar de novo. A relação ao dinheiro. Os Estados Unidos tem 24 trilhões de dólares. Tem um PIB de 24 trilhões e a Rússia tem um PIB de 1,7 trilhões. Então, os Estados Unidos tem muito dinheiro para fazer guerra. Por isso que os Estados Unidos pode vencer a Rússia em relação ao dinheiro. Porque os Estados Unidos tem uma economia mais forte, digamos, que a Rússia. Então, na teoria dos cabecinhos dos brasileiros, Estados Unidos tem muito dinheiro para fazer guerra, então automaticamente vai vencer a Rússia. Só que não sei se você percebeu, mas apesar de a Rússia ter um PIB inferior do Brasil, a Rússia está na oitava, décima economia mundial. Eu não sei se você percebeu, mas tem o segundo maior exército do mundo. Estados Unidos e Rússia têm o maior exército no ranking mundial. Então, como um país com um PIB de 1,7 trilhões pode ter um exército tão poderoso? Como um país como a Rússia pode ter mísseis hipersônicos que os Estados Unidos não têm, apesar desses 24 trilhões? Como que a Rússia consegue ter tanta fábrica de arma, até algumas são maiores que nos Estados Unidos, com PIB tão fraco? Então, o brasileiro tem que entender que o dinheiro é papel. No exército americano, os americanos pagam até papel higiênico por 10 mil dólares. Tudo é caro para o exército americano. O exército americano gasta 700 bilhões de orçamento por ano para manter seu exército. Em período de paz, 700 bilhões para manter seu exército. A Rússia gasta 48 bilhões para manter um exército quase tão grande como o dos Estados Unidos. Mas eu vou te dizer uma coisa, tudo depende da indústria armamentista. Exemplo, nos Estados Unidos, os americanos, para fabricar um missilzinho de merda, o governo tem que pagar uma empresa privada. E essas empresas privadas, elas cobram um preço absurdo. E quando é um período de guerra, o preço aumenta mais ainda. Exemplo, o míssil Tomahawk. Outros mísseis que os Estados Unidos fazem. Quando entra um período de guerra, o preço aumenta. A empresa privada cobra o preço que ela quiser. E o governo tem que pagar. É por isso que um missilzinho de merda, para fabricar, custa 4 milhões de dólares, ou mais. Por isso que um drone os Estados Unidos custa uns 30 milhões de dólares para fabricar. Todo o valor das armas são absurdas. Então imagina numa guerra contra a Rússia. Os Estados Unidos teriam que pagar uma quantidade gigantesca de armas. Teriam que pagar para a indústria privada. O PIB todinho dos Estados Unidos seria sugado pelas empresas privadas para fabricar armas. É capaz que o dinheiro dos Estados Unidos acabar antes de acabar o fim da guerra. Já a Rússia, que tem uma indústria armamentista estatal, deixa eu te explicar porque tem uma cabecinha pequena, é burra, então aproveita. Que tem uma indústria armamentista estatal, o governo não precisa pagar a indústria privada para fazer armas. O governo faz os preços das armas, mesmo na período de guerra. O governo só precisa encontrar matéria-prima, que também se encontra na Rússia. A Rússia não precisa importar matéria-prima. No caso dos Estados Unidos, eles têm que importar o titânio para fazer aviões. A Rússia já tem toda a matéria-prima para fazer as armas. Então, o governo só precisa pagar a mão de obra para fabricar arma. Por isso que o mesmo missilzinho, o mesmo blindado, custa 50 vezes mais barato para ser fabricado na Rússia. Então, numa guerra, mesmo se o PIB da Rússia é pequeno, não vai custar muito dinheiro para fazer armas. Já os Estados Unidos têm muito dinheiro, mas as empresas privadas cobram um valor absurdo para fazer armas para o governo, para o exército americano. Então, exemplo, numa guerra como a Síria, o Afeganistão, Estados Unidos já gastou 2 trilhões de dólares na guerra no Afeganistão.
Gastou mais que o PIB da Rússia na guerra no Afeganistão. E olha que lá não tinha tanta gente, não era uma guerra que precisou muito de arma. Na Síria, os Estados Unidos também gastaram 1,7 trilhões para entrar na Síria. A Rússia custou 400 mil dólares, mais ou menos, a operação na Síria, em 2017. Desculpa, 4 milhões, não, 4 bilhões, desculpa, eu estou exagerando. 4 bilhões de dólares. É muito longe de 1,7 trilhões. E a Rússia venceu na Síria. Então, e quando vai entrar na guerra, os Estados Unidos vai ter que pagar as empresas privadas. A Rússia vai fabricar armas nas suas indústrias estatais. O governo vai fazer o preço e vai só pagar a mão de obra. E as armas saem muito mais baratas. Então, se você não for idiota, você vai entender que o dinheiro dos Estados Unidos, os 24 trilhões, digamos se a guerra dura 2 ou 5 anos, os 24 trilhões dos americanos vai acabar tudinho. Estados Unidos, para pagar qualquer coisa, por exemplo, lá no coronavírus, eles gastaram uns 4 trilhões. Se for entrar numa guerra de 2 ou 5 anos com a Rússia, os Estados Unidos vai perder o PIB todinho para a indústria armamentista privada. A Rússia, com o seu dinheirinho de merda, que não vale muita coisa, vai pagar de graça as armas. Quando os Estados Unidos pagam um missilzinho de 4 milhões, a Rússia faz o mesmo missilzinho para 40 mil. Para 40 mil dólares. O mesmo missilzinho de merda. Sem falar que a Rússia tem mísseis hipersônicos. Os Estados Unidos não tem. Então, fudeu. O Johnny Coma morreu.